Bom, hoje é dia 25, uma quarta-feira. Então, como é do meu costume chegar sempre aqui de manhã, fazer minhas orações quando eu me levanto, então eu estou resumindo o meu tempo que eu tinha dividido entre trabalho e oração e música. Então, já faz 2 semanas que eu não peguei mais violão, não compus mais música e tenho mais tempo para meditar a palavra de Deus, para fazer minhas preces, as minhas orações, e o tempo que eu dividia no meu trabalho. Agora eu resumo, tenho mais tempo para dedicar o tempo para fazer preces, orações, intenção das pessoas. Então hoje, nessa quarta-feira, uma das primeiras coisas que eu vi aqui na leitura é: ao entrar no mundo, Cristo disse: eis-me aqui, Pai, para fazer a tua vontade. Então, na primeira leitura do livro de Isaías, capítulo 7, versículo 10, e o capítulo 14, versículo 8 a 10. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou a Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acaz respondeu: não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e possais a incomodar também meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem concederá e dará à luz um filho, a quem lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus está com ele. Esta é a palavra do Senhor. Então, pedir um sinal dos céus é interagir com Deus. Mas o sinal dito por Isaías aqui, esse sinal já é um projeto de Deus, já de muito antigo, que Isaías pronuncia. Esse sinal do Emanuel é a promessa que Deus tinha feito ao povo antigo, que Deus viria restaurar a humanidade. Então, no evangelho de hoje, tem essa pronúncia clássica de um anjo. O anjo entrou onde ela estava, onde Maria estava, e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar, meditar as palavras, que o anjo tinha dito a ela. O anjo então disse-lhe a Maria: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Uma palavra que nos consola: não tenhas medo, porque o medo nos paralisa, nos petrifica. Deixa, você que está impossibilitado, que está nas suas casas, veja que o anjo entrou onde Maria está. Deixa esse anjo, abre seu coração
entrar em você hoje, na sua casa, onde você estiver. Não tenhas medo. Né? Então, por que eu fiz aquela música, A Paciência é uma Virtude? Então aqui tem uma frase da música que eu fiz. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que o mundo se diga assim: eis-me aqui, Senhor, o teu servo, que se cumpre em mim a vossa palavra. Deus está conclamando dentro desse período da Páscoa, esse texto que entra aqui hoje, mas eu queria lembrar, já que a gente falou de que o anjo disse: ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Então eu queria ir lá, voltar no tempo e dizer por que essa graça dita para o anjo que Maria é cheia de graça. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. De fato, antes de ter dado a lei, já havia pecado no mundo. Antes da lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pôde ser imputado enquanto não havia lei. No entanto, a morte reinou no período de Adão até Moisés. Lembra? Aquele de um vídeo que eu fiz do carnaval, que no período, no 10º mês, o povo ia celebrar a Páscoa naquele ano. Moisés subiu ao monte, porque Deus pediu que estará na hora de Deus dar uma constituição de um artigo da lei, que chegou o tempo de Deus dar. Então o pecado, como se diz assim, nós temos circulando um vírus. Vamos supor que esse vírus foi transmitido desde Adão até Moisés. Esse vírus mortal que atingiu a nossa amizade com Deus. Mesmo sobre os que não pecaram, a maneira da transgressão, por transmissão, não por propagação, o pecado original não é um pecado cometido, é contraído. Nós contraímos um delito de Adão. Mesmo sobre os que não pecaram, a maneira da transgressão, repito, de Adão, qual era a figura daquele que devia de vir. Adão era uma figura daquele que devia de vir, isso que Isaías pronunciou. Essa figura que deveria de vir, Jesus Cristo. Entretanto, o dom da graça, presta atenção agora, o dom da graça foi sem proporção com o pecado. Quer dizer, superou tudo. Pois, se pelo pecado de um só, a multidão humana foi ferida de morte, muito mais copiosamente se derramou sobre a mesma multidão a graça de Deus, concedida na graça de um só homem, Jesus Cristo. Por exemplo, o vírus da Covid-19 começou na China por um homem e por ele transmitiu, só que esse vírus é um vírus que ataca o corpo humano. Uma comparação. E esse vírus está se propagando, para você entender,
o que houve no paraíso, Adão, que eu carrego esses genes do pecado, de uma falta grave lá no paraíso, e que essa expiação não tinha como o ser humano se ver livre desse pecado, a não ser que um dia encontrasse alguém, como o anjo disse a Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Estava nas portas do templo essa prenúncia do qual tinha acontecido lá com Adão e Eva. E Maria tinha encontrado essa graça, ave-te cheia de graça, porque essa palavra só foi pronunciada pelo anjo, porque a graça não estava mais com o homem. Então, uma mulher encontrou a graça e, através dela, a graça foi substituída pelo delito do pecado, que então aqui em Romanos, que eu estava lendo, capítulo 5, versículo 12, que começa essa narração aqui da lei, né? A lei havia, né? Quando não tinha sido dada a lei, desde Adão até Moisés, porque desde Abraão, o povo caminhando, mas a legislação, a promessa não tinha se concretizado. Mas Deus cumpriu uma parte da promessa dando a lei, porque sem a lei não tem como punir as pessoas. É por isso que muitas vezes as leis humanas são brandas, ninguém é rigorosamente preso, né? Porque a lei tem artigos, falhas, que você recorre, e as pessoas acabam não sendo punidas. Então, a punição do vírus, lá do paraíso, ele se estendeu, repito mais uma vez, de Adão, né, até Moisés. Até Moisés, então, recebi o decálogo. Agora sim, a partir de Moisés, já podemos, então, ter noção do que os 10 mandamentos ia dizer. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, né? A Deus, irmão. Segundo, guardar. Quarto, honrar. Terceiro, mãe. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não falsa testemunha. Não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas da lei. A cobiça, um dos pecados mais rasgados, né? Que é a cobiça. Então, todos esses artigos estavam vindo para mostrar para o homem o delito, e dali então o ser humano começava assim a caminhar dentro desse decálogo dos 10 mandamentos. Então aqui diz então assim, que existe também uma grande diferença quando há o efeito entre o dom da graça e do pecado, de um só. Este pecado de um só provocou um julgamento de condenação, ao passo que o dom da graça, a partir de inúmeras faltas, purifica em justificação. Por um homem que pecou, a morte começou a reinar. Muito mais reinará na vida pela mediação de um só homem, Cristo, que recebem o dom gratuito, a transbordante de justiça. Então, Jesus quis esse paralelo. Nós não temos cura para o vírus da Covid-19. Nós não sabemos até quando isso vai se alastrar. Mas tem algo como essa lei de Moisés dada no Monte Sinai do Antigo Testamento, que o povo passa a ser agora, ter uma referência do que é o pecado para que ele se cuide,
Moisés, então, através do 10 mandamentos, o povo, então, começa a reiterar, ter ciência do que esse Deus quer de nós. Então, como o povo já começou, já lá no Antigo Testamento, a ser reiterado os 10 mandamentos, agora nós temos uma restrição que veio dentro dessa quaresma para que você se reitere do que o grave perigo que nós temos correndo. O isolamento hoje no mundo, as pessoas ficarem em quarentena, significa esses 10 mandamentos, essa proibição, uma narração do Antigo Testamento, para que o povo ficasse ciente de que Deus queria salvar o povo. E por intermédio dessa restrição hoje no mundo, também nós temos essa consciência de que ficar em casa é melhor maneira, forma de não se propagar esse vírus. Porque quando a gente diz uma pessoa para que ele se emende, se corrige, até eu penso, passou uma coisa pela minha cabeça aqui, que se a igreja não divulgou a maneira como as pessoas vão ficar fora dos confessionários, eu não sei como é que o arcebispo vai, eu não sei se seria possível fazer uma confissão através de um site. Você poderia dizer assim, padre, eu desrespeitei as normas que estão dizendo para não sair para a rua, para não andar, para ir para a praia, eu fui. É um pecado. Não é um pecado grave, mas é um pecado. Eu desconheci, eu sabia que eu estava com o vírus e achei que não ia transmitir para ninguém. Então, falando em confissão, muita gente vai ficar sem confissão. Então poderia existir uma confissão, como estão transmitindo a missa através dos meios de comunicação, se fosse possível, não sei se isso é possível, a gente confessar, tá? Pedir o padre, cada pessoa dá o nome, diz, padre, eu sou fulano de tal, eu queria que o senhor me perdoasse meus pecados, e diz assim, teus pecados estão perdoados, né? Sem falar com o padre lá. Então, você pode, não dizer assim que, eu não vou dizer uma coisa aqui que a pessoa pode se confessar em casa, mas não seria correto se ajoelhar diante do crucifixo de pecado, porque tem um intermediador que é o sacerdote, que foi deixado para ficar entre Deus e o confessor. Então, eu estou abordando esse fato aqui, me lembrei disso agora, quando eu estava aqui fazendo essa meditação, de que muitas pessoas gostariam de se confessar. Então você procure se informar, diga para o padre se você tem algum site, algum amigo, pergunte para ele que você queria se confessar, e seria possível isso. Você não pode contar o pecado, não vai escrever os teus pecados lá no site, né? O pecado é uma confissão, né? Lembra aquela história daquele rei que ele estava desconfiado que a rainha estava... Então, aquele Pedro Forever, um sacerdote, que é o pai do confessor, e eles seguiram ela e ela foi lá no confessário confessar. Então, eles pegaram o padre, conta o que ela disse. O padre disse, não, o pecado, a confissão é inviolável, não pode ser contado. Então, eles pressionaram o padre e cortaram a língua dele, porque ele não queria contar. O pecado não se confessa público, é contado pelo sacerdote. Então, eu falei essa coisa agora. Se você, desde que você não tenha pecado gravíssimo, roubado, lesado pessoa, adultério, ou fofoca, crime, matou alguém, claro que você está impossibilitado a conversão
ele voltar-se para Deus é uma penitência. A penitência começa com arrependimento. Você pode se arrepender, mas como já existe a lei dos 10 mandamentos, isso foi aperfeiçoado através do tempo, através da igreja. Você não pode desconhecer isso. Mas o mais, se você está angustiado porque não pode se confessar ou não pode ir à missa, fale com alguém da paróquia, do bairro, o sacerdote que celebrava, você deve ter o telefone dele, pergunta para o padre como seria possível a gente fazer uma confissão através dos meios de comunicação. E o mais, um bom dia para todos.